Obrigada por cuidar de mim. Oi? Obrigada por cuidar de mim. A conta vai ficar grande. Te amo, meu amor. Oi, gente. 4 dias pós-cirurgia eu me encontro assim. Hoje que eu posso dizer que eu tô um pouco melhor. Consegui... Todos os dias eu tenho conseguido levantar, só com ajuda, né? Tomando banho. Eu tô tomando banho sentada no vaso, com a mangueirinha. Porque se eu ficar muito tempo em pé eu me canso. Então eu só consigo tomar banho por enquanto, eu sentada. E a enfermeira, ela vem me dar banho, depois faz as drenagens, limpa os meus curativos, troca. Aqui foi ali por debaixo do braço que foi feito. Falou, ficou bastante cansada. Eu queria ter filmado mais pra vocês, contado direito como foi. Mas eu tava muito ansiosa, muito apreensiva. E nesses 4 primeiros dias a dor tava assim, insuportável. Inclusive tinha uma moça que eu acompanho, porém ela só fez a lipo, não foi o abdômen, então eu acredito que seja um pouco menos dolorido, não que não seja. E ela tava andando, rindo com a esteticista dela e eu olhava aquilo me comparando, sabe? Coisa que eu não deveria estar fazendo. Mas eu fico, gente, como que essas blogueiras conseguem filmar todo o processo? Ontem eu retirei o dreno do abdômen, tava me fincando, arranhando, queimando muito. Ontem, sexta-feira, eu fiz a cirurgia na terça. Hoje também tinha saído pouco líquido no dreno do peito, porém o peito não me incomodou em nada, gente, não dói em nada. E ele me liberou do dreno do peito hoje. Então, assim, eu tô sem preocupação, porque eu ficava com medo dos negócios, né, que fica com sangue. Ele cair e puxar e pressiona, né? A gente fica muito sensível a qualquer coisa que cai, qualquer coisa que encosta. É um instinto, né, da gente fazer aquela repressão, assim, e você acaba sentindo dor. Então, às vezes, caía no chão, eu dormindo e me assusta, aí acaba doendo, acaba contraindo o abdômen, acaba doendo. Então, me livrar dos drenos hoje foi um alívio pra mim. Eu tive que alugar essa cadeira, que é a cadeira do papai, né, que eles falam. Eu acho que é isso mesmo, cadeira do papai. Aluguei só por 7 dias, porque a minha cama é muito alta. E pra facilitar também eu ir no banheiro, pra ela é muito mais fácil com ela. E deitar e tudo mais. Gente, não tem sido fácil. Não tá sendo nada confortável. Nos 3 primeiros dias, muito difícil. Graças a Deus meu noivo tá aqui cuidando de mim. Ele tá agora fazendo fígado de boi, porque meus exames constou anemia. Mas o médico pediu para não se preocupar, que era o normal de uma cirurgia. Eu já estava um pouco anêmica, mas eu já tinha me tratado. Porém, depois da cirurgia deu uma alteraçãozinha pouca. E a gente tá cuidando direitinho. E é isso, gente. Esse medicamento dá muito sono. A minha esteticista, ela é maravilhosa. Ela me dá banho, limpa meus curativos, troca, tirou os meus drenos, faz as drenagens, me dá banho. Antes de ontem aconteceu um episódio que eu tava com muita vontade de ir no banheiro e eu achei que a cama tava mais confortável pra mim. Então eu tava deitando na cama. Só que eu não conseguia levantar da cama e o meu noivo ficava com medo de me levantar e parece que eu não tava confiante nele me segurar. Ela é super rapidinha, ela vem e me levanta e eu acho que eu fiquei com muito medo e não consegui. Quando foi 9h30 da noite, meu noivo ligou pra ela pedindo por favor que era pra ela vir.
me ajudar a levantar, que eu tava querendo fazer o número 2. E ele não tava conseguindo. Inclusive eu fiquei muito triste, que ele se sentiu muito frustrado, né, por não conseguir, mas na verdade eu que não tava conseguindo com que ele me deixasse ajudar. E acaba quando ele tava me puxando, eu tava fazendo um esforço pra trás. Jogando peso pra trás, que não pode ser feito. Mas assim, sem querer, não é no instinto, acaba acontecendo isso no medo, né? Enfim, ela veio 9h30 da noite. Ela chegou aqui, gente. Ela chegou desesperada, chorando. O celular dela ficou dentro do Uber. E aí começou todo mundo a ficar nervoso. E eu começo a ficar nervosa. Eu começo a sentir dor no abdômen, né? Começamos a ligar, ninguém atendia. Enfim, graças a Deus. Já era próxima do próximo ponto. Ela pegou e guardou o telefone. Entregou o Uber veio e devolveu o telefone. Ela começou a chorar e eu comecei a pensar, desesperada, né? Que eu tinha que comprar o celular pra ela. Aí eu falei, meu Deus, vou ter que comprar agora um celular. E nem é tanto isso, né, gente? Imagina, tudo que a gente tem no celular, ela tem muitos pacientes. A vida da gente fica dentro do telefone, imagina. Mas graças a Deus, ele devolveu. Ontem, depois de 3 dias, eu consegui fazer o número 2. Fui 2 vezes. Consegui me levantar sozinha. Claro que com muita dificuldade, muita dor. Mas consegui ir voltar no banheiro sozinha. Dei uma volta do quarto até a sala. Com muita dificuldade, gente. Muita dificuldade, é muito difícil. E eu nem consigo filmar muito pra vocês, que eu fico o tempo todo assim. E aí tô sem nada na parte de baixo. Tô com a cinta aqui, mas sem nada na parte de baixo, pra não me apertar, não pegar na cicatriz, né, do abdômen. Chefe. Mostra o corpo, porque eu tô muito Tá aí, magrinho. tá aí. Preciso de engordar. Perfeito, não ficou seco. Só tá. Tô escondendo ouro. Escondendo ouro por tudo. Ficou muito bom, amor. Você comeu? Não, tá doido? Nossa, ficou muito bom. Sério? Fiz à toa, né? Maravilhoso. Sem saber, por isso só por instinto. O meu fica seco, o seu ficou molhadinho. Você pôs um pouquinho de água? Dei uma manteigada. Muito bom. Entendeu? Tudo tá bagunçado. Vou finalizar aqui. Ele tá cuidando de mim, né, meu amor? É. Tá difícil, mas tá Já dando quero tudo ficar certo. doente só pra ela cuidar de mim. Tá dando tudo certo. Amém. Beijo. Tchau. Dia 6 da cirurgia. Ainda com dor. Eu ontem tomei banho, consegui lavar a cabeça. A Luísa, que é a esteticista que me ajuda. Foi bem difícil, eu fico muito cansada quando eu fico muito tempo em pé, dói as costas. E tô tomando um suquinho de beterraba com cenoura, couve e suco de laranja, que o Billy fez pra mim, porque eu estou com anemia, como eu falei pra vocês. E, gente, ontem eu tava super entediada de ficar em casa e fui me aventurar e tentar entrar no carro, né, com ele dirigindo, a gente buscar uma água de coco. E, gente, a sensação que dá é que parece que eu nunca vou conseguir voltar a conseguir andar, sabe? Porque eu não consigo ficar nem um pouco ereta, pesa muito as costas. E a sensação que dá, parece que não vou conseguir voltar a andar normal. Hoje eu tô naqueles dias, não sei se eu falei pra vocês, pra piorar tudo. Tô inchada, olheira, dormi mal. Dormi super mal. Tô entediada. Takezinho no vídeo. Ok, eu estou ainda muito inchada. Mas, gente, tô muito feliz. Peitinhos e abdômen.
E antes, eu queria mostrar pra vocês. Gente, eu tô com 21 dias de operada. Muita dor. Estou bem inflamada. Assim se encontra a minha cicatriz. Essa parte aqui tá bem inflamada. Deixa eu sentar. Nos últimos anos, colocava um biquíni e eu chegava em casa, isso aqui a gente chegava a cortar. Porque eu precisava que o meu peito ficasse erguido, então eu tinha que fazer um nó, que é pra puxar e suspender com aquele nó, né? Inclusive eu tenho aqui uma... tipo corcundinha, sabe? Aqui em cima. Porque eu só usava sutiã, né? Que realmente prendia muito aqui em cima. Pra estar erguendo meu peito e não ficar com aquele peito caído. Eu deixei de ir na praia durante anos por conta dos meus seios. Deixei de viver muita coisa, gente, por conta de autoestima. Então, assim, eu ainda não saí pra lado nenhum, ainda não usei nenhum tipo de roupa. Esse aqui foi o meu primeiro look que eu comprei antes de fazer a cirurgia. Eu falei assim, esse vai ser o meu primeiro look que eu vou usar depois de operada. Então, assim, ele ficou, gente, tempos e tempos no meu carrinho. E ele, na verdade, ele nem é assim. Ele é assim, ó. Eu coloquei ali só pra vocês verem a barriga mesmo. Mas ele é assim. Depois eu vou colocar o ID pra vocês, mas ele é lá da Shein. Então, assim, ele ficou durante um bom tempo dentro do meu carrinho e eu falando, esse será o meu primeiro look pós-cirurgia. Usei só pra vocês mesmo, mas quero usar ele ainda. Vocês viram que eu tô com meu cabelo curto. Eu queria ter cortado ele, não muito. Eu fui na cabeleireira e falei, olha, queria que você cortasse um pouquinho aqui abaixo do seio. E ela cortou acima do seio. Agora já tem mais ou menos, acho que vai fazer 2 meses que eu cortei. Então, assim, já tá em cima do peito. Um pouco mais abaixo, né, do peito. Mas ela cortou menor que isso aqui. Eu falei pra cortar aqui. Vocês viram que meu cabelo tava enorme. Não tava usando mais mega. Enfim. Tanto que no final, na hora que eu fui pagar, ela ainda falou assim que era aniversário, eles não estavam cobrando corte, né? E eu pensei, graças a Deus que não cobraram, porque não gostei, fiquei decepcionada. Porque primeiro eu falei que eu queria cortar em camadas, né? Ela falou assim, olha, Tami, pra você cortar em camadas, a gente vai ter que cortar muito curto e não é isso que você quer. Então eu vou cortar só um pouco, vou cortar reto e depois dessa cirurgia, né, você vê aí o que você acha. Porque eu fui lá, na verdade, só pra fazer progressiva, pra facilitar na hora do banho da cirurgia, o meu noivo conseguir me ajudar ali, cuidar do meu cabelo, só passar um secador que ele já ia ficar lisinho. E, enfim, gente, cortou meu cabelo super, super curto, só que eu nem falei nada porque eu ia ficar parada vários meses em casa por conta da cirurgia, ia ser mais fácil pra cuidar, mas voltando, vocês podem ter certeza, gente, que eu vou colocar um mega, não adianta. Inclusive em maio eu tenho uma viagem pra fazer e com certeza eu vou estar de mega hair novamente. Infelizmente não era o que eu queria, meu cabelo sim tava precisando de um corte, mas não precisava de ter feito tanto. Na hora eu não questionei porque não tinha nem o que questionar, eu ia falar o quê? Ai, pega aí do chão e coloca de novo na minha cabeça. Não tinha como, então fiquei quieta. Mas fiquei bem tristinha. O meu noivo, ele ficou super, super, super magoado de ter cortado meu cabelo. Que ele amava meu cabelo grandão, ele ama meu cabelo grande. E ele ficou bem irritado, inclusive ele queria ir lá no salão conversar com a mulher. Eu falei assim, não, imagina, cabelo cresce, enfim. Ele ficou bem magoado. Mas, fazer o quê? Eu tô bem inchada, meu rosto tá inchado, meus braços estão enormes. Os meus remédios acabou acho que foi na primeira semana, eu tô na 3ª semana ainda. E acredito que eu vou inchar muito, o que tá sendo agora, nesse momento, com 22 dias. O umbigo, que ele é bem chatinho de cuidar. Eu tenho que colocar gases nele, né, secar bem com algodãozinho, cotonete, deixar ele bem sequinho, depois colocar um gases, e o gases ele tá grudando na cicatrização, e toda vez que eu vou tirar,
eu tenho que molhar e vai arranca a casquinha e no outro dia arranca a casquinha de novo. Eu sou bem ruim de cicatrização, gente. Então, assim, uma coisa que eu não tô botando expectativa é nas minhas cicatrizes, porque eu sou uma pessoa muito ruim de cicatrização, e isso desde sempre. Eu não sei se eu cheguei a contar aqui pra vocês, mas durante a minha adolescência inteira e a minha infância, eu não usava shorts, não usava vestido, não usava saia, porque tudo que me pica me deixa manchas, então eu tenho várias manchinhas na minha perna. Hoje em dia, eu tenho outras formas, né, de cobrir, eu não deixo de usar, eu passo maquiagem, né, pra cobrir, mas assim, não fico totalmente à vontade, mas enfim, eu sei que se uma coisinha me pica vai ficar roxo, então não tô botando expectativa na minha cicatriz perfeita, tô cuidando direitinho, obviamente, tô fazendo tudo que o médico me pediu, tô passando pomada, mas não estou botando grandes expectativas na minha cicatriz. Mas, entre o corpo que eu tinha e a cicatriz, gente, eu prefiro muito bem a cicatriz, tiro de letra, sem problema algum. Esse é o meu relato do dia 21. Eu ainda tô de macaquinho, ainda tô usando cinta, só tiro pra tomar banho. Agora eu vou tomar banho e vim aqui gravar pra vocês. E eu pensei, deixa eu experimentar o lookinho pra ver como que eu fico. É a primeira vez que eu coloco, então vocês estão vendo a primeira vez. E tô muito feliz. Eu tô meio na bad, porque eu estou vários dias, né, dentro de casa, gente, então não tenho saído, devido a eu ainda estar andando curvada. Eu moro numa avenida, então, assim, tô sozinha. O Eurico, ele foi embora no domingo. Enquanto ele tava aqui, a gente passeou. Mesmo eu andando curvada, eu ia até o carro, a gente passeava de carro. Tava tudo ótimo e agora eu estou me virando sozinha. Inclusive, hoje eu dei uma ajeitadinha na casa porque eu não tava aguentando. Tava muito bagunçadinha. Claro que não fiz muito esforço, sempre dentro do limite, que é pra não expandir a minha cicatriz, nem nada do tipo. Sem fazer esforço, sem pegar peso, sem nada, sempre no limite. Mas tá sendo bem difícil ficar sozinha. Então eu já tenho uma depressãozinha, então parece que mexe muito, sabe? Eu já trabalho dentro de casa, então, enfim, só muita terapia. E tô meio badzinha. Eu ainda não tô naquele ápice de felicidade, de estar me amando. Claro que eu tô muito feliz, né, muito grata, mas eu tô... Aquela badzinha não tá me fazendo ficar 100% feliz, sabe? Não quero que vocês olhem como uma ingratidão da minha parte, e sim como uma pessoa que tá tentando sobreviver nesse mundo, né, de ansiedades e tudo mais. Tô me tratando na psicóloga a respeito disso. Inclusive, a gente vai dar um passo a mais. Chegamos a uma conclusão em que eu preciso de um psiquiatra, né, pra eu tratar isso com remédios, infelizmente. Na última sessão que a gente teve, eu meio que pedi socorro em relação a isso. Eu sempre fui uma pessoa com a mente muito fechada em relação a antidepressivos, mas eu cheguei em um momento da minha vida que realmente eu preciso, realmente, para eu não apenas sobreviver, e sim saber curtir a minha vida, saber curtir a minha companhia, o meu relacionamento, os meus familiares, os meus amigos, a minha vida profissional. Então foi meio que um pedido de socorro, assim. E a gente vai dar um passo maior agora junto com a minha terapeuta. E acredito que vai dar tudo certo esse ano. Eu iniciei um ano realizando um grande sonho. E eu quero que seja um ano muito feliz na minha vida, onde eu consiga realmente viver e não apenas sobreviver, sabe? E é isso, gente. Desculpa se ficou meio longo esse vídeo, ou se ficou meio sem pé nem cabeça. É só um resumo mesmo do que eu passei. Eu juro que eu gostaria muito de ter começado esse vídeo mostrando como que foi no hospital, como foi eu na cama, enfim, gente, mas dor, só dor. Senti tanta dor, eu não sei como que essas blogueiras conseguem se gravar no pós-operatório, gente, juro. Eu juro, eu ainda me senti culpada por não conseguir fazer isso, mas realmente, gente, eu senti muita dor, muita dificuldade.
E assim, irritadíssima por precisar de fazer as coisas e não conseguir fazer sozinha, sem precisar do meu noivo pra me ajudar. Graças a Deus ele estava aqui, mas gente, me permitir a não me cobrar isso, sabe, de gravar vídeos. E, enfim, não consegui, bato palma pra quem consegue, porque eu não fui capaz. E é isso, eu vou tomar um banho agora, que esse quarto aqui, ele não tem ar-condicionado, então eu já tô suando e tá suando a minha cicatriz, isso não pode acontecer, porque pode inflamar. Então é isso, um grande beijo pra vocês com os meus gêmeos novos e tchau! Oi, amigas! Tudo bem com vocês? 2 meses de cirurgia. E, gente, já estamos na casa nova. Estou no meu novo escritório. Olha que gracinha esse cantinho que eu fiz. Ficou lindo. O próximo vídeo eu mostro pra você. O próximo vídeo eu mostro pra vocês, amigas, o diário da mudança, como que foi a correria. Ainda não terminei tudo. Eu ainda preciso de um guarda-roupa, então as minhas roupas ainda estão em sacos e caixas. Então essa parte tá uma baguncinha, tem um quartinho ali só de bagunça. Porém, o meu escritório já está arrumadinho. Vou dar um spoiler pra vocês, mas vou deixar pro próximo vídeo pra vocês acompanharem. Hoje, 2 meses de cirurgia, e eu vou falar pra vocês como eu estou me sentindo. Bom, ontem eu fui no retorno do meu médico, né, depois de 2 meses, pra ele ver como eu estava, como eu tô me sentindo, se eu estou com algum tipo de dor, algum tipo de inflamação, vazamento, né, nos pontos, e graças a Deus tudo certo, só elogios. Ele disse que a minha cicatrização está muito boa. Inclusive eu falei pra vocês que eu não tava botando muita fé na minha cicatrização, porque eu sou uma pessoa ruim de cicatrização. Inclusive eu fiz já uma lipo há 7 anos atrás e teve um pontinho só assim na virilha, e esse pontinho ele ficou queloide, ficou uma cicatrização assim bem alta. Inclusive 7 anos depois, quando eu voltei lá, ele me perguntou se eu tinha feito cesárea por conta desse ponto que eu tinha, que estava bem grandinho. Ele achou que eu tinha sido mãe, tinha feito cesárea, e enfim, pra vocês verem o nível da minha cicatrização. E tudo que me pica deixa manchinha em mim, como eu já falei pra vocês. Então eu falei que eu não estava botando fé na minha cicatrização, que pra mim era o de menos, porque como era o meu corpo antes, uma cicatriz pra mim não faria diferença. Entre uma cicatriz e o corpo que eu tinha antes, teria a cicatriz sem problema algum. Então, só elogios. Eu operei com 76 quilos e ontem, quando eu me pesei, eu estava com 74 quilos. Ou seja, 2 quilinhos aí perdidos, eliminados. Algumas perguntinhas que eu recebi lá no meu daily, nos meus melhores amigos eu tinha postado, porque pouquíssimas pessoas sabem, inclusive pessoas da minha família ninguém sabe, só a minha mãe. E eu coloquei uma caixinha de perguntas, de curiosidade mesmo de vocês, e eu vou responder. E no momento, gente, eu tô usando esse óleo aqui que eu vi uma moça no TikTok falando que era muito bom, que é esse óleo de rosa mosqueta. Ela falou que era muito bom pra clarear. Eu já estou usando ele, gente, tem uns 15 dias, 20 dias que eu estou usando ele e, gente, a hidratação é muito boa. Eu reparei que realmente ele dá uma clareada, e eu estava intercalando com aquela pomada Quelos. Porém, gente, aquela pomada ela é muito cara, bem cara mesmo. Pra vocês terem ideia, ela custa R$206 e ela é desse tamanico. E ela acabou faz 2 semanas e eu falei com o médico que ela tinha acabado. Ele falou, pois pode comprar novamente, porque já que você já tem esse problema, né, de cicatrização, a Quelos é muito boa para isso. Então hoje eu vou encomendar ela novamente e vou usar durante o dia a Quelos, e à noite eu vou continuar passando rosa mosqueta, porque eu gostei muito. Bom, vamos lá as perguntinhas que eu separei aqui, são muitas, viu?
Por que você decidiu fazer silicone e abdominoplastia? Como eu falei pra vocês, há 6 anos atrás eu já tinha feito uma lipo, né? E eu não via necessidade de eu fazer a mastopexia, né? Mastopexia com prótese que eu fiz. Eu amava os meus seios, mesmo sendo grandes, eu amava. Então, assim, foi algo que nunca me incomodou, sabe? Era uma época que eu era mais filtrada, assim, do que a sociedade, as pessoas julgam. Então, eu era muito bem resolvida comigo, era muito bem resolvida com a minha autoestima. Então era algo que não me incomodava. Eu poderia sim ter feito na época, era uma diferença pouca, mas eu realmente gostava da minha mama e não gostaria naquela época de mudar. Porém, passado um tempo, eu sou uma pessoa, gente, confesso pra vocês, não vou ser hipócrita aqui, eu sou uma pessoa bastante materialista, gosto de conforto, gosto de comer bem, de viver bem, estar em lugares bons. Taurina, né, amores? Não, é sério, sem hipocrisia aqui, sempre gostei muito. E eu tive um namorado na época em que ele virou pra mim e falou: você investe em tantas coisas, por que você não investe no seu corpo? Por que você não faz uma mastopexia, né, pra levantar? Ele falou ainda dessa forma, pra erguer os peitos, deixar ele, né, mais erguido. Faz uma lipo, HD, enfim, gente, ele falou tudo isso. Na época eu fiquei muito chateada, na época aquilo realmente entrou na minha mente. Tipo, coisas que eu não achava que eu tinha necessidade de fazer, ele começou a falar de uma forma que eu comecei a olhar diferente pro espelho. Então eu comecei a observar mais os defeitos, sabe? Então, quando eu me olhei no espelho, eu lembro que eu me olhei no espelho e ainda falei assim, putz, por que quando eu fiz a lipo eu também não aproveitei e fiz meu peito, realmente é caído. Então era algo assim que nunca me incomodava e esse, vou chamar de abençoado para não falar outra coisa, ele entrou tanto na minha mente, no meu psicológico, a ponto, eu lembro que a partir daquele dia, gente, eu nunca mais me olhei como antes, sabe? Minha autoestima nunca mais foi como antes. A partir daquele dia foi assim a virada de chave, sabe, pra terapia. E eu sou da seguinte opinião, gente. Sei que pode ser clichê, mas muitas pessoas ainda não entendem, né? Ou nunca escutou sobre isso. Opinião nem sempre ela precisa ser dada. A opinião, quando em 3 minutos você consegue resolver o problema do outro, ela é válida. Mas quando você dá uma opinião, que inclusive na época era algo assim distante, eu não tinha condições nenhuma assim de fazer uma cirurgia, fazer uma mastopexia, fazer uma abdominoplastia ou uma lipo HD, quando é muito distante da realidade do outro, guarda pra você. Sabe? Porque você não sabe o impacto que pode causar as suas palavras naquele momento. Sinceridade é legal, ser sincero é legal, mas tem que ter noção do que você está falando, você tem que ter um filtro. Então, se a sua opinião para o outro puder resolver o problema do outro em 3 minutos, você dê. Se não, você guarda para você para não afetar, sabe? E me afetou bastante. Então, respondendo essa pergunta, por que eu decidi fazer essa cirurgia, foi por esse motivo, por eu não me enxergar mais como eu me enxergava antes da minha autoestima. Infelizmente, são coisas da sociedade, né, gente? Você tinha medo antes da cirurgia? Qual era o seu maior medo? Na minha lipo, gente, eu contava os dias para eu fazer, eu estava super ansiosa, sem medo algum. Fui feliz da vida, tava muito nova ainda, né? Hoje, com 33 anos, gente, eu senti muito medo de, né, dar alguma complicação. Eu acredito com a maturidade, né, de ver tantas coisas que podem dar errado, você vai ficando mais velho e você vai sentindo mais medo. E outro medo que eu tinha, que era o meu maior medo, mais do que cicatriz e tudo, era o meu umbigo, se o meu umbigo ficaria bonito.
Então, até o último momento, acordado ali antes da anestesia, eu falei com o médico, por favor, faça o meu umbigo maravilhoso, porque é o umbigo que entrega a cirurgia, sabe? Tem mulheres que você só de olhar o umbigo você já sabe que ela fez abdominoplastia. E eu queria que meu umbigo ficasse natural e ele ficou maravilhoso. Valeu a pena? Faria de novo? Sim. Quanto tempo você pensou antes de decidir de operar? Como eu falei pra vocês, eu sempre pensei, depois desse episódio, é um sonho, sempre foi um sonho pra mim e não me arrependo nem um pouco. Pensei sim e eu me preparei o ano inteiro, ano passado inteiro, para essa cirurgia. Qual tamanho você colocou e como você escolheu? Há 4 anos atrás, com esse mesmo médico, inclusive foi com ele também que eu fiz a minha lipo, eu fui fazer uma avaliação, né? E ele falou que pelo meu tamanho, por eu ter 1,71, por eu ter, né, porte físico maior, ele falou que o mínimo que eu teria que colocar era 390 ml, isso há 2, 3 anos atrás, quando eu fiz a avaliação com ele. E hoje, 3 anos depois, fazendo essa nova avaliação, ele falou que eu poderia fazer entre 220 a 290 ml. Então, assim, gente, muita coisa mudou, tecnologias, hoje em dia não tá aquela moda mais de peitão, inclusive ele me relatou que hoje as pacientes estão optando por prótese menores, muitas estão tirando, querendo peito mais natural. Então muita coisa mudou de 3 anos atrás para hoje e graças a Deus eu não fiz anos atrás. Imagina, 300 ml, eu tenho certeza que hoje em dia eu queria tirar, porque peito grande eu sempre tive, eu queria pequeno. O tamanho que eu escolhi foi 280 ml por cima do músculo. Ficou natural ou artificial? Ficou super natural, gente. Infelizmente não posso postar aqui, né, no YouTube, mas ficou super natural, eu gostei muito. Como foi dormir nos primeiros dias? Gente, os primeiros 2 dias, no segundo dia eu acho que é o pior dia, que é quando você tá tomando os remédios, né, via oral, não é na veia. Parece que a dor, né, é maior. Enfim, eu tive que alugar aquela cadeira do papai para dormir, porque eu não conseguia deitar na cama, levantar. Então, a primeira semana ali foi pior, mas para mim o pior dia foi entre o segundo e terceiro. Você vai chegando no quinto e no sexto, parece que você tá voltando, sabe? Parece que a dor tá piorando. Então, o quinto dia também é bem difícil. Gente, dói demais. Meu Deus, dói muito. Você perdeu sensibilidade? Não. Inclusive, eu fui tomar banho esses dias, passei a duchinha, e aí eu senti bastante, assim, uma sensibilidade no peito, então foi um sinal que eu não perdi a sensibilidade. Como ficou a cicatriz? Vou mostrar pra vocês como que tá a minha cicatriz. Eu tinha feito um takezinho antes, porém o meu áudio não saiu, tava muito baixo, eu tô refazendo todo o vídeo. Então vou deixar um takezinho que eu já tinha mostrado e vou colocar aqui pra vocês. Eu me operei com 70 e... A dor da abdominoplastia é pior do que a dor do silicone? Gente, eu acho que tava doendo tanto a minha barriga que eu simplesmente não senti dor alguma no silicone, sabe? Eu sinto que depois que passou a dor do abdômen, aí sim, inclusive eu tenho sentido uma dorzinha, relatei pro médico. Além da mastopexia com prótese, foi retirado o nódulo. A médica falou que era super comum e foi retirado também. Então é processo mesmo de cicatrização. Entre o abdômen e o peito, gente, o peito é super tranquilo mesmo, não dói absolutamente nada. Preciso usar cinta durante quanto tempo? Ele falou que eu tenho que usar um macaquinho, né, durante 3 meses. Agora, com 2 meses que ele liberou, eu tirar apenas para dormir. Inclusive, antes que vocês me falem, eu estou sem macaquinho e sem cinta, porque eu acabei de acordar e vou tomar o banho, então
eu vou tomar o banho e em seguida eu vou colocar a cinta. Aproveitei para gravar antes aqui para vocês que eu já estava no pique. Quantas drenagens você fez? Eu fiz 15 drenagens, se eu não me engano. Drenagem dói bastante. Acho que foi só. Quanto tempo você conseguiu para voltar a trabalhar? Então, mesmo eu trabalhando de home office, né? Eu fiquei ali umas 2 semanas sem voltar ao trabalho. Por conta de remédio, eu ainda estava muito sonolenta, muito dolorida. Eu acredito que se fosse para um trabalho, por exemplo, na rua, em algum lugar assim, eu acho que um mês, assim, antes de um mês e pouquinho, eu acredito que, pro meu parâmetro de dor, né, gente, não conseguiria voltar, só com um mês mesmo. Teve alguma complicação? Só pra curar o umbigo. O umbigo ele é bem chatinho pra se curar, sabe? Eu relatei aqui pra vocês e ele é bem chatinho de curar. Quanto custou tudo? A pergunta que mais teve na caixinha, valores. Gente, eu não tenho um valor certinho, mas por alto eu vou falar pra vocês que ficou em média 65 mil reais, tudo. Ou 70, não sei. Porque assim, anestesia você paga, médico você paga, equipe médica, esteticista, materiais, tipo cinta, né? Cinta, macaquinho, sutiã cirúrgico, tudo é pago. Deixa eu ver o que mais. As drenagens são pagas, remédios, então eu acredito que tudo ficou entre 67 mil, 70 mil pra ficar tranquilo, sabe? Era um valor que eu tinha pra ficar tranquilo, assim. Então foi nessa faixa que eu gastei. Eu juntei assim o ano passado inteiro pra eu conseguir fazer a cirurgia super tranquila, sabe? Gente, do nada a minha câmera superaqueceu. Eu não lembro nem onde eu tava. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não sei se eu respondi, se eu faria de novo. Faria assim, novamente, tudo de novo. Eu amei o resultado, amei o médico, já conhecia ele, então foi tudo certo, tudo em paz. E foram essas as perguntas, amigas. Eu sei que se você caiu nesse vídeo ou você tem um sonho de fazer essa cirurgia um dia, ou você que vai fazer uma cirurgia caiu nesse vídeo, eu desejo toda a sorte do mundo para você que vai realizar esse sonho. É realmente algo assim que muda totalmente a sua autoestima, o modo com que você olha no espelho, seus relacionamentos, tanto de conviver com outras pessoas, quanto o seu relacionamento amoroso, eu acredito que muda muito também. Então, te desejo boa sorte se você vai fazer uma cirurgia dessa. E para quem tem um sonho de realizar, nunca deixe de acreditar no seu sonho e desejo sorte também que você um dia vai conseguir realizar esse sonho. E se você tem um sonho de fazer e acha que está muito distante, eu também achava que era um sonho muito distante para mim, quando ano passado surgiu uma oportunidade de trabalho e assim, algo que eu via tão distante ou impossível de eu conseguir se concretizou. Então acredite, dê o seu melhor sempre em tudo que você faz, que vai dar certo com certeza, e você também vai realizar o seu sonho. Nem que seja outro sonho, que não seja de fazer cirurgia, seja qualquer outro, a gente é capaz de conseguir. Meu muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixa like para ver se vocês gostaram, para o YouTube entregar meu conteúdo para mais pessoas, para você também, quando eu fizer meu próximo. O próximo vídeo vai ser sobre a mudança, então já deixa o like aqui, já se inscreve, já ativa o sininho para o YouTube notificar vocês, para vocês assistirem o próximo vídeo. Já tá tudo feito, é só eu editar mesmo. E é isso, gente. Super beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!